Oi pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje dando continuidade ao tema do vídeo anterior que nós falávamos sobre a guarda, a importância de entrar com ação pedindo a guarda para o juiz para que se tenha aí a mãe, aquela pessoa que está exercendo a guarda da criança, tenha-se aí um termo de guardião legal. Então, dando sequência, hoje o vídeo é para explicar os tipos de guarda. Hoje, no Brasil, nós temos duas modalidades de guarda apenas, tá, pessoal? Então, uma da modalidade é a guarda compartilhada e a outra modalidade é a guarda unilateral. Então, é um vídeo bem resumido para vocês entenderem a diferença entre as duas guardas. Na guarda unilateral, como o próprio nome diz, guarda unilateral. Então, a criança ela vai ter um guardião legal. Na maioria das vezes, o guardião legal é a mãe. Então, a mãe vai ser a guardiã. O que isso significa? Toda e qualquer responsabilidade da criança é com a mãe, é da mãe. Essa é a guarda unilateral. Esta é uma guarda que era utilizada muito tempo atrás. Por quê? Porque antes nós tínhamos um entendimento até social, diferenciado do que nós temos hoje. Então, antes nós tínhamos o entendimento que a mãe é a cuidadora, que é a mãe que se responsabiliza pela criança, né? Que é a mãe que executa todos os cuidados. Este era o entendimento antigo lá atrás, né? Só que muitas coisas aconteceram. E aí veio o advento de uma nova lei que alterou essa guarda legal da guarda unilateral, que era aquela guarda executada única e exclusivamente pela mãe, que a responsabilidade da criança era da mãe e o pai era um mero visitador, ele visitava a criança de 15 em 15 dias. E a gente sabe que, infelizmente, alguns nem de 15 em 15 dias, às vezes uma vez ao mês ou uma vez a cada 2, 3, 4 meses, né? Tem uns que vão até além, uma vez ao ano, em datas comemorativas, né? Infelizmente. Então, assim, essa nova lei, ela veio mudar, ela veio alterar. Hoje, o nosso ordenamento jurídico, a nossa lei hoje, não é mais por essa guarda unilateral, essa guarda antiga, lá de trás, né? Hoje, a nova lei, ela é de uma guarda compartilhada. Então, esta é a lei existente hoje. Então, a justiça, ela preza para que a guarda da criança seja a guarda compartilhada. Então, agora eu vou explicar para vocês o que é a guarda compartilhada. Diferente da guarda unilateral, em que a guardiã é a mãe, ela é a responsável pela criança e o pai é um mero visitador, a guarda compartilhada não. A guarda compartilhada, a responsabilidade é dos dois, tanto do pai quanto da mãe. Então, essa nova lei, essa guarda compartilhada, ela traz esse pai, ela tira, este pai da zona de conforto. Então, antes ele ficava aqui, num quadradinho, ele era o visitador. E aí, com essa nova lei da guarda compartilhada, ele sai dessa posição de visitador e ele entra nesta posição de guardião também. O que isso significa? Que ele também terá responsabilidades com essa criança. Então, vamos supor, a criança ficou doente, essa mãe, ela trabalha de Uber, ela não consegue, ela está em outra cidade, ela vai fazer uma corrida em outra cidade, ela não consegue retirar a criança da escola. A escola também vai entrar em contato com o pai, né? Ou essa mãe, ela entra em contato com o pai e fala, olha, é o seguinte, eu estou em outra cidade, não consigo retirar a criança, ela está com febre, a escola está pedindo para retirar. Este pai, que tem a mesma responsabilidade desta mãe, vai ter que se virar nos 30, fazer o que for para ir até essa escola e retirar essa criança. Porque na ausência da mãe, ele também é responsável. A responsabilidade é conjunta. Então, vejam só a diferença de uma guarda unilateral. Neste mesmo exemplo que eu estou dando para vocês, se a guarda for unilateral da mãe, a mãe, ela pode, mas ela não deve, que é diferente, ligar para este pai e dizer o seguinte, papai, eu estou numa corrida, eu sou Uber, estou aqui em Santos, eu preciso que você vá lá e retire a criança. Ela não pode fazer isso. Por quê? Aí que está a charada e a diferença entre as guardas, porque ela é a guardiã.
Ela é responsável, então ela vai ter que se virar. A guarda é unilateral dela. Mas neste outro modelo da guarda compartilhada, não. Ela não só pode, mas como ela deve cobrar deste pai. Que ele vá até a escola e ele retire, porque ele também é responsável. A guarda também é dele. Então, quando nós usamos esse termo de guarda compartilhada, nós não queremos dizer, em espécie alguma, que é uma criança compartilhada entre os dois. Não, não é uma criança se dividindo em dois lares. Não, não é isso. Quando a gente fala guarda compartilhada, a gente quer dizer compartilhamento não da criança, mas o compartilhamento das responsabilidades da criança. Então, os dois serão responsáveis por esta criança. Assim como as responsabilidades, nós temos também o compartilhamento das decisões. Ah, como assim, doutora? Vou explicar melhor para vocês. Vou dar um exemplo para vocês, assim, bem categóricos, para vocês entenderem melhor. Vamos supor que essa mãezinha, ela é adventista do 7º dia. E aí nós sabemos que os adventistas, eles têm uma escola específica, né? Escola dos adventistas. E esse pai, ele é católico. Então, existem também algumas escolas católicas. Pois bem, essa mãe quer colocar a criança na escola adventista. Esse pai, por sua vez, quer colocar na escola católica. O que vai acontecer? Se a guarda é unilateral, aquele que detém a guarda unilateral da criança, neste exemplo, suponhamos que seja a mãe, ela tem total autonomia para colocar essa criança na escola adventista, porque ela é a detentora unilateralmente da guarda da criança. Então, ela tem o poder de decisão, ela decide. Então, ela pode colocar a criança na escola adventista. Suponhamos que este pai seja o detentor da guarda unilateral dessa criança. Ele pode colocar a criança na igreja católica. Vocês veem a diferença? Né? Na guarda unilateral, a autoridade, a decisão é de um, do detentor da guarda unilateral. Na guarda compartilhada, a decisão é dos dois. Por isso que é importante, quando resolve optar pelo modelo de guarda compartilhada, é muito importante que este ex-casal, eles tenham uma convivência mínima, eles conversem minimamente, porque as decisões, elas serão tomadas em conjunto. Os dois vão decidir. Então, muito diferente da guarda unilateral, que a mãe vai lá, decide, a mãe vai lá e faz, a mãe vai lá e matricula a criança. Na guarda compartilhada não tem isso. Na guarda compartilhada, eles vão se sentar e eles vão decidir o que é melhor para a criança. Então, neste modelo que eu informei para vocês, essa divergência religiosa, um é protestante, o outro é católico, e aí o que vai fazer? Vão ter que sentar e vão ter que chegar no consenso. Então, a criança não vai para nenhuma escola religiosa, não vamos agradar nenhum nem outro. Então, a criança vai para uma escola regular, né? Uma escola que não tem aí nenhum viés religioso. Vão escolher, os dois juntos vão escolher uma terceira opção, que não tenha envolvimento religioso, né? Ou um dos dois vai ceder, às vezes é necessário que alguém ceda. Você percebe por que deve haver uma convivência mínima entre este ex-casal, porque eles vão ter que resolver, tem que ser algo harmônico, algo minimamente pacífico para eles chegarem a uma conclusão. Esta é a guarda compartilhada. Então, é importante que vocês entendam que não é só o compartilhamento da responsabilidade, é o compartilhamento da decisão também. Então, não é só, eu quero, doutor, uma guarda compartilhada porque eu quero que o pai me ajude a criar a criança, eu não quero ficar com esse encargo só. Mas aí, na hora de resolver se o menino vai fazer balé ou vai tocar guitarra, você vai lá e resolve que ele vai fazer balé e o que o pai quer que ele toque guitarra é deixado para lá. E aí, você só pega o bônus e o ônus nada. Não pode, tá? Então, quando a gente abraça uma causa, a gente leva tudo. Leva o pró e o contra. Então, a guarda é a guarda compartilhada? Belezinha. Só que você também, mãezinha, ou você, papai, né, que é o guardião do filho, o guardião principal, vocês vão ter que conversar e em alguns momentos vão ter que ceder. Mas, para vocês compreenderem, esta é a guarda compartilhada. É uma guarda muito boa. Por quê? Porque ela tira este peso de cima de um dos guardiões, né? E, de outro lado, ela é muito boa também, porque, infelizmente,
diante de uma separação, alguns eles usam a criança como moeda de troca, né? É muito ruim dizer isso, mas isso acontece muito. Então, quer ferir o outro intermédio da criança. Então, não deixa ver, não deixa conviver, né? Porque o ex-marido traiu, porque tá com raiva, porque agora ele ficou com a amante, a criança vai pra casa da amante, enfim, tudo isso. E aí, nessa briga íntima deste ex-casal, dessa relação amorosa, quem se complica? Infelizmente, os filhos. Então, nesta guarda compartilhada, ela é uma guarda benéfica, por quê? Porque ela tira esse peso de cima de um dos dois, mas também o outro tem que colaborar, né? Não é só o bônus, é o ônus também. Então, esta é a principal diferença dessa guarda. E assim, vocês conseguem compreender também, entendendo a diferença de uma e de outra, o que é melhor na sua situação. Porque a gente sabe que a regra geral, né, a lei hoje é da guarda compartilhada. Só que existem algumas exceções. O juiz, analisando um caso concreto, ele pode aí optar, escolher por uma guarda unilateral, se uma das partes pedirem uma guarda unilateral. Vou dar um exemplo. A mãe quer uma guarda unilateral da criança, porque o pai ele é um irresponsável, ele faz uso de drogas, ele é baladeiro, ele não tem um emprego fixo, ele vive sendo sustentado dos pais, enfim, vive na esbórnia, e a mãe ela não quer que a criança ela tenha aí, né, estas referências, e ela acha ao mesmo tempo que este pai não tem uma capacidade mental e intelectual, ele não tem uma capacidade de discernimento para ir conjuntamente resolver as questões que dizem respeito à criança. Então essa mãe não quer uma guarda compartilhada, né? E neste caso, uma guarda compartilhada, ela pode trazer mais prejuízos à criança ainda. Por quê? Porque essa mãe vai ter que zelar por este filho que vai estar em companhia do pai. Enquanto este filho estiver em companhia do pai, ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que certificar onde esse pai está, se esse pai está levando essa criança para balada, se esse pai não está usando drogas na casa, entende? Então, assim, vai trazer mais prejuízos para a criança do que se a guarda fosse uma guarda unilateral, em que a responsabilidade é exclusiva da mãe. Então, em casos específicos, há exceções. O juiz ele pode aplicar aí uma guarda unilateral, se a guarda for requisitada por uma das partes, pode sim aplicar, em detrimento da criança, favorecendo a criança, em benefício do infante, porque jamais a criança pode ser exposta numa situação de risco. Da mesma forma, um pai, ele pode entrar igualmente na justiça, requisitando uma guarda unilateral para ele, pai. Por quê? Porque esta mãe causa algum risco. Então, a gente pode utilizar os mesmos exemplos. Essa mãe é dependente de drogas, né? Esta mãe, ela faz uso de álcool. Esta mãe sai para balada e deixa a criança trancada dentro de casa sozinha, né? Essa mãe ultimamente ela tá fazendo uma profissão de alto risco, uma profissão de prostituição, levando de repente alguns clientes para dentro da casa, colocando aí a criança em risco. Então assim, comprovou-se a situação, tanto um quanto o outro pode entrar na justiça requisitando aí um modelo de guarda diferenciado, que é a guarda unilateral. Então, a guarda unilateral, ela ainda existe no nosso ordenamento jurídico, embora ela não seja aplicada na forma da lei, na sua maioria, ela é aplicada como exceção. Então, assim, você papai, você mamãe que está vendo esse vídeo, né, agora que você compreende a diferença, você tem que analisar o seu caso concreto, né, e procurar uma ajuda, obviamente, de um profissional para te ajudar a relatar o seu problema e aí juntos vocês vão pensar qual seria a melhor modalidade de guarda para o seu filho, guarda unilateral ou a guarda compartilhada. Então, a partir do momento que você passa a entender esse tipo de diferença dessas modalidades, você fica mais aberto a escolher uma modalidade específica e aí entrar com uma ação. Então, é uma ação de guarda que você vai entrar escolhendo qual é o tipo. Obviamente, o outro vai ser citado e ele vai entrar também no processo, né, para se defender, para contestar o que você está pedindo, para pedir de uma forma diversa, né, enfim. Mas estas são as possibilidades.
E uma outra coisa importantíssima que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que me veio à memória agora. A guarda compartilhada, como eu disse para vocês, não é o compartilhamento da criança. Então tem mãe que fala assim para mim: "Ah, doutora, mas eu não quero uma guarda compartilhada, porque eu moro aqui em São Paulo, mas o pai, ele mora em Santos. E aí, como que eu vou fazer com a criança? Porque a criança vai ter que ficar metade da semana com ele, mas ele não vai conseguir levar a criança para a escola, eu vou mudar a criança de escola, eu vou ter que me mudar para Santos, como que vai ser isso?" Gente, mais uma vez, guarda compartilhada não é compartilhamento da criança. Não afeta a rotina da criança. Você pode optar, mãezinha, pela guarda compartilhada e você vai fixar o domicílio da criança, domicílio materno, vai ser fixado. Então a criança vai ter a sua rotina, certo? Isso não interfere, não significa que a criança vai ser compartilhada entre vocês dois. Compartilhamento de responsabilidade e decisão não é compartilhamento da criança. Então a criança pode ficar a semana toda com a mãe, tá? No mesmos moldes anteriores estabelecidos numa guarda unilateral, em que o pai ficava quinzenalmente com a criança, a mesma forma pode se dar na guarda compartilhada. O pai pode ficar ainda quinzenalmente com a criança. Só que, óbvio, com a guarda compartilhada, se objetiva que o pai ele compartilhe a responsabilidade. Então, o cenário ideal é um pai que resida, né, minimamente perto, para que ele possa compartilhar a responsabilidade, sobretudo da educação da criança. Então, é importante, por exemplo, vou dar um exemplo, guarda compartilhada de 15 em 15 dias, o pai ele vai até a escola, retira a criança sai às 18 horas da escola, certo? O pai, ele se vira nos 30 aí no serviço para sair um pouco mais cedo, para ele conseguir ir nessa escola, retirar a criança da escola. Então a criança vai ser retirada por ele vai ter esse contato no ambiente educacional da criança, a criança vai pernoitar com ele da sexta para o sábado, vai passar sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Na segunda-feira, esse pai, da mesma forma, vai se virar para levar essa criança para a escola. Ele vai ter este contato, mais uma vez, educacional, com o ambiente educacional da criança, o ambiente escolar, ele vai entregar a criança na escola. Esse é o objetivo principal. Por quê? Porque na guarda compartilhada, o pai, ele tem que ter uma presença mais efetiva na vida da criança. Vocês compreendem a principal diferença? Ele participa da vida da criança. Numa guarda unilateral, o pai praticamente não participa, gente. O pai ele é um visitador, certo? Guarda compartilhada não. Guarda compartilhada, esse pai ele vai ter que estar ativo, participando da vida dessa criança. Mesmo porque, como ele vai conseguir compartilhar a responsabilidade se ele não consegue participar ativamente da vida da criança, né? Então, esse é o objetivo. Então, no modelo da guarda compartilhada, o que muda é isso. Nós objetivamos, quando a gente pede uma guarda compartilhada, que o pai minimamente retire esta criança da escola, né, um dia e devolva no outro dia. Isso é muito importante numa guarda compartilhada. É muito importante que ele tenha aí, né, junto à criança, esta experiência, ele passe por isso. Da mesma forma, levar num médico, numa consulta médica, levar para tomar uma vacina. Essa é a guarda compartilhada, ok? Mas não é em momento algum, a criança vai ficar uma semana com outra semana com outro, gente. Isso não existe, tá bom? Não existe. Outro mito de guarda compartilhada que muitas mães pensam, tá? Vai diminuir o valor da pensão. Porque a guarda é compartilhada. Não interfere no valor da pensão. Compartilhamento de responsabilidades, compartilhamento de decisões, nada tem a ver com pensão, ok? Então, eu acho que esses são os principais pontos aí que as mãezinhas ou os pais que criam os filhos temem ao escolher pela guarda compartilhada, né? Então, eles temem por ter afetar o valor da pensão, né? Geralmente, às vezes, é a mãe responsável por pagar a escola, tem as contas do filho todas já certinhas, e aí ela teme, uma guarda compartilhada vai diminuir este valor, e como que eu vou fazer? Então, fique tranquila, porque não afeta, certo? E também a criança não vai ficar metade de uma semana com um, metade de uma semana com outro, também não. É desta forma que eu estou dizendo para vocês. Lógico, a gente vai moldando as situações. Cada caso, cada entidade familiar tem uma situação específica. Então, isso vai ser moldado à situação específica do caso. Tá bom? Então, é importante que vocês aí tenham ciência que não é nada engessado. Quando vocês procurarem um advogado para discutir a modalidade da guarda,
Conjuntamente vai ser estabelecida qual vai ser a forma de convivência paterna. E aí a gente consegue alinhar segundo a necessidade deste ex-casal, destes pais dessa criança. A gente vai fazer aí um fluxograma certinho, né, que contemple a agenda dos dois, para que os dois tenham as responsabilidades, os poderes de decisões e participem ativamente da vida da criança. Ok? Então, guarda compartilhada, o pai ele não é um visitador. A gente não usa esse termo, visitas, não. A gente regulamenta a convivência, o pai convive e ele convive sim, de forma intensiva com a criança sim, porque ele vai participar, ele vai ter responsabilidade, ele vai ter decisão. Para ele ter decisão, ele precisa estar antenado na agenda dessa criança, ele precisa entender o que essa criança está fazendo. Ok? Obviamente, como eu expliquei, nem sempre este modelo, que é o ideal, vai ser o ideal para você. Pode ser que no seu caso, o melhor seja uma guarda unilateral. Por isso é importante você procurar um advogado, um profissional, contar a sua história e juntos vocês vão chegar num consenso do que seria o mais aplicado, mais ideal para a modalidade de guarda na sua situação concreta. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, onde nós vamos conversar um pouquinho mais das guardas, como funcionam. E não se esqueçam, por favor, clique aqui no sininho, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, mande aí para alguma mamãe que você sabe que tenha, assim, essa dificuldade, esse entendimento deste tema que, cá entre nós, não é nada fácil mesmo, tá bom? Obrigada e até mais.